A paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho de falar do livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. E nós vamos continuar tentando abordar apenas 3 pontos em cada capítulo, para não ficar um vídeo muito comprido. O capítulo 5 começa com a cura junto ao tanque de Betesda. Diz assim o versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu de Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do céu e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a cama. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? É muito difícil. O que eles notaram é tanta religiosidade, tanta lei, tanta dificuldade, que o que eles notaram foi que o homem estava carregando a maca, que é a cama, no dia de sábado. Eles não perceberam, o homem estava ali há 38 anos, com certeza eles conheciam esse homem. Eles não viram que o homem estava curado. Eles viram que o homem estava carregando a cama no dia de sábado. Eles olharam a lei, muito mal interpretada, não viram o milagre que estava acontecendo. É difícil, tem muita gente ainda hoje que não consegue perceber o milagre que Deus tem feito na vida das pessoas. Percebe 1 milhão de outras coisas, mas o milagre não consegue enxergar, que Jesus é Deus e Ele é Senhor do sábado e de toda a natureza. Continuando, outro ponto que eu quero conversar é do versículo 16 em diante. A vida por meio do Filho do Homem, porque esse judeu agora começa a perseguir Jesus e vai lá afrontar, perguntar, querer saber mais, assuntar. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado, curando pessoas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. É difícil para algumas pessoas ver que Jesus é Deus, mas o livro de João fala claramente:
versículo por versículo. Jesus é Deus. O versículo 29 diz assim, no versículo 19, Jesus lhe deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos, quem pode ressuscitar mortos se não for Deus? E lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Quem pode dar vida é Deus. O Filho pode dar vida. Então ele é Deus. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todo homem, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Tem que honrar o Filho do mesmo jeito que honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, da mesma forma que honra o Pai, da mesma forma, não um pouquinho menos, nem um pouquinho mais, não, é da mesma forma, também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Quem tem vida em si mesmo? Nenhum ser vivente que você conhece, nem homem, nem animal, nem planta, tem vida em si mesmo. Tudo vem de Deus. A vida vem de Cristo. Jesus é a vida. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Jesus julga corretamente, conforme o Pai. Igualmente, Jesus ressuscitou mortos lá para eles verem, e vai ressuscitar no final dos tempos. E aqueles que creem ressuscitarão para a vida. Os que não creem ressuscitarão para a condenação. É uma vida eterna dentro de uma condenação. Isso é real, está aqui na Bíblia. Não adianta querer procurar versículozinho aqui e dizer que isso não existe. E está aqui na Bíblia. Uns vai ressuscitar para a alegria eterna, para a vida eterna, e outros vão ressuscitar para a vergonha eterna. Outro ponto, versículo 31 em diante até o 45, Jesus continua explicando para esses fariseus: se testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha a meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. E os fariseus mandaram perguntar para João: é tu o Cristo? Lá a gente já leu isso. E João falou: não, eu não sou o Cristo não, eu só vim adiante dele. Eu não sou o Cristo, mas entre vocês tem um que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que eu batizo com água, mas ele vai batizar com fogo do Espírito Santo. Esse é o Cristo, esse é o Filho de Deus, esse é Deus. Vocês enviaram representante a João e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior do que o de João. João não fez nenhum milagre. Nenhum. Pode procurar a Bíblia inteira. João não fez nenhum milagre. João simplesmente falou que Jesus é que era o Deus, que era o Cristo. A própria obra que o Pai deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. Mas cura milagrosa.
ressuscitar morto, curar aleijado, curar cego. Será que precisava mais obras que isso para esses homens crer? E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a respeito. O próprio Deus, quando Jesus foi batizado por João, que saiu das águas, o povo ouviu a voz de Deus falando: esse é o meu filho, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habitava em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Está escrito desde o começo. Desde o começo está escrito, de forma tipológica, a vinda de Cristo. Isaías profetizou a vinda de Cristo, 700 anos de Cristo nascer. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem ouvir. Não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusará é Moisés, as Escrituras que eles conhecem muito bem e sabem que está escrito de Jesus Cristo ali, e não querem crer. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creiam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Eles falavam tanto das leis de Moisés, cria tanto em Moisés, e não creram que Moisés escreveu. Moisés escreveu acerca de Jesus Cristo. Ora, lá em Deuteronômios, capítulo 18, versículo 25, Deus promete levantar um profeta. Deus promete levantar o Cristo. Deus promete, em todas as Escrituras, em todo o tempo, Deus promete levantar o Cristo. Não crê quem não quer. Se ele ressuscitou, continua ressuscitando no dia de hoje. A gente ainda tem testemunho hoje de pessoas que ressuscitaram. E tem a promessa que vai ressuscitar todos no último dia. Olha só, os santos serão ressuscitados primeiro, serão arrebatados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 em diante, você pode buscar isso daí. E depois, no fim dos tempos mesmo, nos últimos dias, vai ressuscitar os que serão condenados, que não creram em Cristo Jesus. Creia em Cristo Jesus, Jesus é Deus.